Finalmente assisti Round 6, e depois resolvi reassistir quadro a quadro, percorrendo cada episódio em busca de todos os detalhes. São easter eggs, referências e pequenas mensagens. Por isso hoje você vai conhecer todos os detalhes que perdeu em Round 6. Agradeço a todos que pediram por este vídeo, pois não costumo falar sobre séries, mas encontrei tanta coisa interessante, como por exemplo as duplas da bolinha de gude serem todas formadas por número par e ímpar. À frente explico melhor. Então já deixa o like, confira a inscrição e vamos para o vídeo. Episódio 1. O primeiro episódio prenuncia vários acontecimentos ao longo da série, começando pelo vício do protagonista por jogos, como corrida de cavalos. Você não aposta em cavalos? O colocando na mesma posição dos VIPs, em que na prova da ponte de vidro, literalmente apostam em cavalos. Na corrida ganha 4.560.000. 4.560.000. Muito obrigado. Tirando os zeros, é justamente seu número na competição, 456. Um pouco depois, é ameaçado pelos agiotas. Eu vou tirar um dos seus rins, ouviu? E um dos seus olhos também. Exatamente os órgãos retirados clandestinamente dos jogadores. O close proposital no botão vermelho, usado para pegar o presente da filha, prenuncia sua decisão de deixar o jogo, apertando o botão vermelho. Ji-hoon aprende com o garoto que suas chances de vencer aumentam se trabalhar em equipe, como propõe adiante. E se a gente trabalhasse em equipe? Entre tantos presentes, fazem a escolha mais fácil, uma caixa preta com um laço. Não tá dando certo porque o senhor não tá pensando. Obviamente similar aos caixões dos eliminados, embora os detalhes sejam outros. Primeiro, a escolha fácil pode ser perigosa. Depois, a arma é um isqueiro. Levando em conta colocarem fogo nos caixões, não parece coincidência. Sem dinheiro, Ji-hoon leva a filha num restaurante modesto, embora o padrasto, para comer carne. Hoje eu fui numa churrascaria com a mamãe e meu padrasto. Justamente a refeição anterior ao último jogo. Sem contar o recrutamento, onde você ganha dinheiro ou paga com dor. O senhor pode usar o seu corpo para me pagar. Similar à competição, ganha ou literalmente paga com o corpo. Após aceitar a proposta, acorda na ilha. As cabines de monitoramento são inspiradas em máquinas de fliperama. O interessante é o monitor literalmente exibir um jogo. E falando em games, as formas geométricas, círculo, triângulo, quadrado, são tiradas do jogo da Lula, mas também remetem ao controle do PlayStation. O X fica por conta dos eliminados e do botão de desistência. As formas foram incorporadas à hierarquia, e a ordem não é ao acaso. Na verdade, segue a quantidade de vértices. Círculo não possui. Triângulo, 3 vértices. E quadrado, 4, formando a ordem de comando. Então Ji-hoon conhece Yunnan, da mesma forma de sua despedida tempos depois, em pé, ao lado da cama. A temática infantil, colorida, com peças de Lego, torna tudo ainda mais surreal e assustador. Enfim, chegam à primeira prova, batatinha frita 1, 2, 3. Assistindo novamente, fica claro porque Yunnan estava estranhamente feliz. E não há relação com sua doença, e sim por estar por trás dos jogos. Ficar assistindo não vai ser tão divertido quanto jogar. Episódio 2. Logo no início, os participantes votam a permanência na competição. A decisão fica nas mãos de Yunnan, que vota contra a continuação, dando sentido à sua afirmação de nunca obrigar ninguém a participar. Eu nunca forcei ninguém a participar da nossa competição. Enquanto isso, o policial investiga a casa do irmão, encontrando uma caixa idêntica aos caixões, indicando o envolvimento na competição. Se prestar atenção, os livros são todos de grandes artistas. Acredito que o frontman está por trás do design do jogo. Os céus de René Magritte e o campo de trigo de Van Gogh parecem inspirar o primeiro cenário. Pablo Picasso com o cubismo, sua máscara e escritório. A capa desse livro inspirou essa sala obscena. E Escher Peter, as escadarias. E só por curiosidade, esta foi uma das inspirações da capa de O Exorcista. Aqui também está um livro, onde o autor afirma que o desejo vem de uma proibição, conectando a motivação de Yunnan em realizar o jogo. Quando a gente tem dinheiro demais, não importa o que a gente compre, coma, beba, tudo perde a graça no final. Já fora da competição, Ali cobra seu patrão. Me paga o que me deve. Que joga em vez de trabalhar. Parece uma opção de muitas pessoas. Entretanto, o interessante nessa cena é o karma. Anteriormente, o chefe não liberou dinheiro para tratar os dedos, e logo tem a mão prensada na máquina. Depois, Ali rouba o patrão, pois lhe devia. Achou merecido? Bem, isso é muito similar ao motivo de sua morte. Sang-woo rouba suas bolinhas, acreditando que lhe devia. Você só chegou até aqui graças a mim. Por pagar seu ônibus. Eu te dei o dinheiro pro ônibus. Algo similar acontece com Saibyo. É extorquida pelo advogado e revida com um canivete na garganta, prenunciando sua morte com a garganta cortada.
Quando Sang-woo fala com sua mãe, são interrompidos por um cliente. Eu quero 3 lulas, por favor, é pra escaldar. 3 é o número de participantes antes da prova. Jogo da lua. Então o vemos prestes a se afogar na banheira. Também um aceno sutil a seu final, afogado no próprio sangue embaixo da chuva. Um amigo meu, que mora aqui pertinho. Parece se referir ao próprio Ji-hoon. Longe dali, o 101 foge, pulando da ponte. Como sua morte na ponte de vidro. Assim que retornam ao jogo, repare, a cena mostra todos esperando. Depois, todos entrando no carro. Embora ao mostrá-los apagar com gás, Yunnan é o único a não aparecer, um indício sutil de seu envolvimento, pois não há nada a esconder dele, então não precisam apagar com gás. Episódio 3. No início do terceiro episódio, o policial se infiltra e joga o bandido na água. Acontecido com ele adiante. Já deu pra perceber que você é muito forte. Repare como os olhos de Sang-woo procuram seus dedos amputados. À frente, pede para esconder sua mão, para não parecer fraco. Esconde a sua mão, para não parecer fraco. E enquanto a garota fala com o 101 pela primeira vez, atrás deles fica visível o cabo de guerra. Prova que levaria à discussão entre eles e à morte de ambos. Falando nisso, chega a ser engraçado quanto os jogadores se arriscam, tentando descobrir a próxima prova com antecedência. Para a competição ser justa, nós não podemos revelar nenhuma informação sobre os jogos com antecedência. Enquanto estavam impressas na parede desde o primeiro minuto. Batatinha frita 1, 2, 3, colmeia de açúcar, cabo de guerra, bolinha de gude, ponte de vidro e jogo da lua. A prova deste episódio é colmeia de açúcar. Se reparar, o velho tenta ajudá-los desde o início. Não acham que já viram essas figuras em algum lugar? Ji-hoon escolhe o guarda-chuva. A minha mãe sempre brigava comigo na infância porque eu perdi os guarda-chuvas. No fim, ela só me deixava usar os quebrados. Voltando ao segundo episódio, realmente esquece o guarda-chuva ao procurar sua ex. Episódio 4. E mesmo presente na parede o tempo todo, o médico recebe bilhetes informando qual a próxima prova. Só me pergunto como colocaram um bilhete dentro de um ovo intacto. Como ninguém da produção avisou? Não faz sentido. Ok, vamos continuar. Naquela noite, o pau come solto. Pare com isso! Eu tô com medo! Desse jeito, todo mundo vai morrer! Ao ver o pedido, intervém imediatamente. Outro indício de seu poder sobre o jogo. Ele também dá dicas para vencer o cabo de guerra. Disputava muito cabo de guerra com outros homens quando era jovem. É uma prova perigosa, então está bastante preparado. Só me pergunto, ninguém o impediria de perder? Embora tivesse muita confiança e técnicas, sempre há uma possibilidade. Isso poderia ser explicado possuindo algemas diferentes, embora seja idêntica à dos outros jogadores. Inclusive o cadeado. Sim, está cadeado. O cadeado é preso do lado contrário à corrente, e por isso não aparece em alguns momentos. E mesmo que tivesse essa colher de chá, ajudá-lo na frente dos outros jogadores prejudicaria a competição. Episódio 5. Neste episódio, o policial vasculha documentos a fim de encontrar seu irmão. No arquivo de 2020, ano em questão, os competidores começam no número 002, mas um sinal do 001 está por trás dos jogos. Além de não revelar ao público a reviravolta, também não faria sentido ter os dados do criador nessa pasta. Ao acordarem para a próxima prova, o 001 está todo molhado. A garrafa vazia ao seu lado pode indicar duas coisas: ingeriu muita água e não se aguentou, ou esvaziou a garrafa nas calças. Mas acredito ser apenas a usada para baixar a febre na noite anterior. Muito obrigado pela água. E o detalhe aqui está na intenção do senhorzinho. Sua debilitação parece proposital, para sobrar no final e sair da competição antes da prova da ponte. Certamente não esperava o ato do 456. Ajudá-lo e escolhê-lo. Muito obrigado. Pois o velhinho não acredita na bondade humana. Você ainda confia nas pessoas? Para não ser escolhido, ainda fica acuado, com cara de coitado no canto. E após Ji-hoon escolhê-lo, a 212 toma o lugar que seria dele. Episódio 6. Antes do jogo da bolinha de gude, o 456 recebe a jaqueta do 001. Bem, você sabe, os últimos serão os primeiros. Parece que o senhor foi o primeiro a chegar, e eu fui o último. Um bom prenúncio do resultado dos jogos. Eu morava num bairro bem parecido com esse aqui. Provavelmente, o cenário foi baseado na infância do senhorzinho. Mas não só isso. As brincadeiras... Eu vivia jogando bolinha de gude quando eu era criança. A marmita... O senhor também comia esse tipo de marmita? Claro. E tudo mais. Parece uma grande despedida a ele. Eu também. Quando criança, eu morava numa viela parecida com essa aqui. Essas pequenas semelhanças entre eles, ao meu ver, não são por serem pai e filho, e sim tornam um laço mais forte. Ji-hoon reconheceria facilmente seu pai das fotos da sua casa. No último episódio, as semelhanças ficam ainda mais claras. A maioria escolhe um jogo de adivinhação, de par e ímpar. Par ou ímpar? Achei interessante que as duplas são formadas por número par e ímpar. 001, ímpar. 456, par. Par, ímpar, 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 par.
ímpar, par, prestes a ganhar, coloca a honestidade do 456 à prova. Até onde você iria para continuar vivo? Eu perguntei, qual foi a sua opção? Acredito ser Ji-hoon, sua última esperança nas pessoas. O momento em que a fé na humanidade é perdida torna essa cena ainda mais triste. Então apela para o emocional. Eu tenho que dar um presente bom. E no seu próximo aniversário, eu vou te dar um presente fantástico. Como sabia da frase, é outra história, mas conhecem bastante sobre os selecionados. O senhor leva Ji-hoon para dentro dos portões propositalmente, para ninguém vê-lo sair vivo. Por fim, dá uma lição paterna. E roubado minhas bolas. Faz algum sentido? Ao lado, as garotas desejam ir juntas a uma ilha paradisíaca. Viajar pra algum lugar? A ilha de Jeju. Desejo realizado. Estão numa ilha paradisíaca, embora não seja mesmo. Episódio 7. Logo no início, voltam ao pavilhão e encontram a garota viva. Não sei se é intencional, mas atrás dela aparece a ponte de vidro. Prova na qual mata o 101. Atrás dele está o cabo de guerra, razão da briga pelo qual será morto. Já durante a prova, usa a tática aprendida no cabo de guerra. Deitar de costas. Deitando de costas. Hell hath no fury like a woman scorned. It's Congreve, William Congreve. Exato, a citação completa é: não há no céu fúria comparável ao amor transformado em ódio, nem há no inferno ferocidade como a de uma mulher desprezada. Um dos competidores trabalhou numa fábrica de vidro, sendo capaz de diferenciá-los. Eu sei um jeito de identificar o vidro. Assim que o frontman acessa os arquivos dele, existe uma data do ano de 1897. Acredito ser um erro de digitação. Deveria ser 1987, somando 33 anos. Provavelmente o tempo trabalhado na fábrica de vidros. Episódio 8. Antes do último jogo, ganham um PlayStation. Não, brincadeira. São trajes chiques. E recebem um banquete. A mesa em forma de triângulo chama muita atenção. Entretanto, estão numa sala quadrada, com um tapete em forma de círculo, cheio de quadrados no interior. As 3 formas geométricas vistas ao longo do filme, como no elevador, prendedor de cabelo da boneca, escadaria. Achei legal que mesmo comendo, os dois não param de competir. Enquanto isso, no continente, o frontman revela sua identidade ao irmão. Não sei você, mas me lembrou outro mascarado revelando a identidade e estendendo a mão para alguém da família. Episódio 9. O 9º episódio traz o último jogo. Para escolher entre defesa e ataque, jogam uma moeda. É claro, com as figuras do triângulo e quadrado, já que a própria moeda é um círculo. Após derrotar o 218, decide desistir do jogo para não matá-lo. Se os dois desistirem agora, o jogo acaba. Provando haver esperança na humanidade. É claro, o 218 tira a própria vida. Um ano após ganhar o prêmio e não usá-lo, recebe novamente um cartão no envelope preto com um laço rosa. Dia 24 de dezembro, é véspera do nascimento de Jesus. Vá ao edifício Céu, 7º andar. De acordo com a Bíblia, Deus, o Criador, criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º. Aqui os jogos tiveram 6 desafios e após criar a competição, morre ou descansa no 7º andar. Não acredito ser coincidência, mas vamos deixar a religião de lado. Se ele passa a noite na rua, muito provavelmente vai morrer de frio. Todos os competidores estavam na mesma posição desse homem. Se ninguém ajudasse, provavelmente morreriam de qualquer forma pelos credores. E novamente, Yunnan coloca a humanidade de Ji-hoon à prova. E se alguém ajudar ele antes disso, aí quem ganha é você. Em nenhum momento, o senhor falou não poder descer para ajudar. Entretanto, isso não passou pela cabeça de Ji-hoon. Apenas ficou na sala, observando através de um vidro, um jogo valendo a vida de outra pessoa, igual a Yunnan e os VIPs. A hora limite é meia-noite, ou seja, 0 hora, aludindo aos cronômetros do jogo. Embora cite os tempos felizes, vivendo com a esposa e o filho, parece ter escolhido o dinheiro, pois está sozinho. Em seu leito de morte, não há esposa nem filhos, apenas Ji-hoon. O velho vê nele o filho que perdeu. Porque o meu filho era igualzinho a você. Quanto mais dinheiro, menos sabor as coisas passam a ter. Quando a gente tem dinheiro demais, não importa o que a gente compre, coma, beba, tudo perde a graça no final. E os jogos foram criados para suprir essa necessidade. A temática infantil da competição é devido à infância normalmente ser a fase mais divertida e trazer maior nostalgia. Quando eu era criança, eu sempre me divertia muito quando eu tava com os meus amigos. E à frente, quando Ji-hoon deixa o dinheiro para a mãe do 218, você também ficou incomodado como deixa a mala aberta enquanto vai atrás dele? E parece haver alguns simbolismos. Por exemplo, o dinheiro acumular com a morte das pessoas. Todo mundo aqui quer ganhar esse dinheiro, mesmo sabendo que os outros vão morrer. Parece que representa algo como, para conseguir dinheiro, precisa tirar de outra pessoa, que ao acumular riqueza, priva outros dela. Particularmente não concordo, embora entendo ser uma visão comum. Outra é o dinheiro no centro de tudo, e no alto, onde não podem alcançá-lo.
Então, lembra de outro detalhe? E se assistiu até aqui, deixa o like e compartilhe com um amigo que assistiu a série. Um grande abraço, até a próxima.